E lá vamos nós para mais uma conversa desconfortável que eu não queria filmar, mas precisa ser filmada. Recentemente, o Vitor do canal Metaforando soltou um vídeo analisando um pequeno trecho de um podcast que eu fiz com o Renato Amoedo. E até aí, tudo bem, eu entendo que em muitos momentos, em uma performance ao vivo, a gente algumas vezes se atrapalha nos nossos próprios tropeços. Mas uma frase me chamou a atenção. O Júlio Lobo, ele usa muito sofismo nas argumentações dele. Tem que tomar bastante cuidado em ver coisa desse rapaz aí. Tem que tomar muito cuidado, ele é muito sofista, mas enfim. Foi exatamente por conta dessa frase que eu me senti compelido a fazer esse vídeo aqui pra você. Sabe aquela história de quando a gente não quer briga, a gente quer só fazer o nosso trabalho, mas quando alguém vem e fala algo tão sério como o que foi falado pelo Vitor nesse vídeo, eu simplesmente não posso ficar quieto. Eu tenho que explicar a situação e trazer o meu direito de resposta. Trazer para você a minha real explicação sobre o que aconteceu no contexto que ele analisou e também analisar a análise dele, para que juntos nós possamos entender o que é que verdadeiramente está acontecendo nessa história toda. Pois bem, o vídeo, como eu disse, trata-se de um corte de um podcast que eu fiz com o Renato Amoedo há 8 meses atrás. O problema começa na premissa básica dessa análise. O Vitor, como um especialista, precisaria verificar o conceito completo. Um especialista sabe muito bem que a gente sempre corre o risco de fazer uma análise míope de uma situação se você não conhece tudo o que está acontecendo. Enfim, intencionalmente ou não intencionalmente, ele acabou deixando de fora o começo dessa conversa, que é extremamente importante para entender o conteúdo desse corte. Nesse corte, há um embate, ou seja, há uma confrontação entre eu e o Renato sobre qual didática é mais adequada. Para que eu não precise ficar colocando esse corte aqui o tempo todo na tela, eu vou deixar para você assistir esse corte no link aqui na descrição. Aí se você tiver interesse, fica lá para dar uma olhadinha, tá? É até conveniente que você assista para depois você entender a minha interpretação do processo também. Naturalmente, esse corte ele vem com a ideia de, existe um confronto, existe uma tentativa de um refutar o outro, quando na verdade nós estávamos conversando sobre diferenças didáticas. Veja, eu sou um cara que eu gosto de tranquilidade. Eu acho que as pessoas aprendem melhor quando elas estão tranquilas e estão sendo tratadas com educação e respeito. Afinal, se você trata uma pessoa de uma maneira tranquila e respeitosa, ela vai aprender mais sobre o que você tem a dizer para ela. Já o Renato é um cara muito confrontativo e muito agressivo. E é por isso que eu questionei ele. Falei assim, cara, será que essa é a melhor forma da sua mensagem tocar as pessoas? Será que é dessa maneira mais agressiva que você realmente vai chamar pessoas para um lado que você considera positivo? Esse era o cerne da nossa discussão. No entanto, o ponto aqui não é a discussão minha com o Renato. Apesar de eu não concordar com muitas coisas com o Renato e questionar muita congruência do que ele faz e do que ele vive e do que ele diz, não é isso que nós estamos conversando aqui agora. Agora nós vamos entender um pouco da análise que o Vitor fez a respeito dessa situação. Porque ele pegou um trecho que foi descontextualizado, onde ele disse que eu conectei o conceito de inferioridade moral com o conceito de burrice, formando a falácia de homonímia. Ou seja, eu estou contando uma mentira, conectando aspectos que não são correlacionáveis. Isso por si só é um equívoco, porque se você conhecer o contexto da conversa, você verá que inclusive eu faço um prelúdio e depois um novo reforço argumentativo disso, onde eu falo, as pessoas, muitas vezes, mesmo que bem intencionadas, elas cometem erros. E muitas vezes, por cometerem erros ou burradas, elas acabam se prejudicando na vida. Foi a partir dessa definição, onde eu criei um sinônimo entre ignorância e burrada, onde eu afirmei ao Renato que muitas vezes, quando você fala que uma pessoa, por não utilizar uma ferramenta, ela é inferior moralmente e logo ela acaba cometendo erros, logo ela acaba fazendo burradas, logo ela é burra. Sim, é uma argumentação não muito adequada? Eu concordo, faltou clareza da minha parte. Eu deveria ter construído uma ligação mais adequada entre os conceitos que eu relacionei entre inferioridade moral e burrice. No entanto, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, eu estava conversando com o Renato. Eu não estava em uma confrontação. O que me incomoda na análise do Vitor é que ele faz questão de mostrar como se o Júlio estivesse criando estratagemas para refutar o Renato e o Júlio tem a tendência a usar desses mecanismos sujos de atuação. Isso me acendeu um alarme. Quando a gente está ao vivo, e ainda mais, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas eu não conhecia o trabalho do Renato antes dele sentar para conversar conosco no podcast.
Eu não imaginava que o cara era acelerado daquele jeito e que ele falava as coisas que ele falava. Então, quando eu fui pego de calça curta no meio do podcast, eu fiquei, caramba, como é que eu consigo entender isso aqui? E muito dos meus questionamentos ali durante o podcast foi para eu tentar entender o que estava acontecendo. Porque o cara é rápido demais, ele é muito rápido nas suas argumentações, nos seus conceitos, e eu estava tentando me localizar no processo. O problema é que existe uma diferença entre eu tentando performar em um cenário inesperado, fazendo o meu melhor para entender o que está sendo dito, e eu, de maneira insidiosa, querer tirar a autoridade do convidado para que eu possa sair por cima. São dois caminhos totalmente diferentes. Então, parece que chegamos ao ponto principal dessa minha resposta, que essa análise não teve como intenção avaliar estratagemas de debate de acordo Schopenhauer. Não. Ela teve como intenção imputar má intenção à minha pessoa. Talvez agora você arrepie os pelos, mas vamos com calma. Eu vou explicar por que, da onde eu estou tirando isso. Primeiro ponto. Todo criador de conteúdo que vive de temas em alta, ele geralmente pega vídeos recém-lançados para poder pegar o interesse público das pessoas e direcionar para aquela situação específica. O Vitor fez questão de pegar uma conversa que aconteceu há 8 meses atrás e que o corte dessa conversa foi lançado há mais de 1 mês atrás. Ou seja, ele não tinha nenhum ganho de relevância ao utilizar este tema, que já era um tema que estava em dormência em relação à plataforma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como eu disse, perceba que ele parte da premissa de que eu estou sempre tentando jogar de forma suja. Perceba que em nenhum momento ele me dá o benefício da dúvida de, talvez o Júlio se confundiu, talvez ele estava tentando criar um argumento e se equivocou. Não. Em nenhum momento ele traz isso, ele sempre traz a concepção de, olha só o que ele fez aqui. E ele inclusive utiliza palavras muito interessantes, olha a safadeza que ele fez aqui. Ou seja, ele atribui o conceito de safadeza. A safadeza tem uma etimologia associada a uma conduta imoral, uma conduta suja. Logo, ele já vai criando juízo de valor sobre mim sem que você perceba. Ou seja, começando a me colocar como um indivíduo que é o vilão da história. Onde realmente a proposta do Vitor com esse vídeo fica evidente é quando ele traz uma frase que eu até anotei aqui, ó. Esse rapaz faz muito sofisma, tem que tomar cuidado com ele, que é o trecho que você viu um pouco mais cedo aqui na nossa conversa. Perceba que nesse trecho nós temos uma evidência muito ampla de várias intenções ao mesmo tempo. Primeiro, a intenção de que o Vitor tem como objetivo me diminuir em comparativa autoridade com ele. Quando ele me chama de rapaz, ele está se colocando numa posição de senhor. Um jovem não vai olhar para outro jovem e dizer esse guri, esse garoto. Geralmente, você faz isso quando você quer ficar em cima de alguém em termos de uso de autoridade, de idade ou de prestígio. Então, logo de cara, ele diminui a minha história e a minha jornada, me chamando de rapaz. Depois disso, ele causa um erro que eu considero ser terrível, que é o erro da supergeneralização. Basicamente, o que ele faz é ele pegar esse pequeno contexto, onde ele analisou, verificar uma intenção que eu não propaguei, e ele pega esta intenção que eu não tinha e espalha para muito do que eu falo. Veja que ele disse aqui, ó, esse rapaz faz muito sofisma, tem que tomar cuidado com ele. Ou seja, ele joga de forma abrangente de que eu tenho o costume de fazer isso várias e várias vezes e que você tem que tomar cuidado com o que eu falo. Falar que o Júlio é um cara que, com relativa frequência, espalha falsas verdades por aí é uma acusação muito séria, especialmente em um canal de 5 milhões de inscritos. Para mim, só tem 2 explicações. Ou o Vitor tem uma má intenção velada, ou ele não é um especialista de comunicação. Afinal, qualquer comunicador reconhece a responsabilidade que suas palavras possuem, de acordo com o tamanho do seu público, e sabem que tudo que é dito pode impactar pesadamente na vida alheia. Então perceba aqui que a questão não é a análise do vídeo. Por que imputar uma intenção em mim e difamar a totalidade do meu conteúdo em vez de restringir-se a uma análise de discurso? O que o Vitor tem tentado trazer por trás das cortinas? Entenda que aqui tem aquela frase clássica, né? Que quando João fala de Antônio, eu sei mais de João do que de Antônio. Vitor, eu sei que eu sou uma ameaça para você. Eu sei que você sabe que eu conheço as suas bases teóricas, que eu sei as estratégias que você usa e o contorcionismo que você faz também para que as coisas funcionem. E eu entendo que isso te incomoda. Mas, meu caro, ao menos seja honesto.
Tá tudo bem você não gostar de mim, mas não crie uma desestruturação, uma elasticidade argumentativa com um escopo míope a respeito de uma microsituação para aplicar uma intenção de personalidade completa em cima de mim. Soa superficial, soa frágil, não cai bem pra você. E honestamente, cara, eu não quero que esse vídeo ganhe muitas views, eu não quero que esse vídeo tenha uma resposta da sua parte, Vitor. Não é meu interesse. Mas por outro lado, cara, na hora que você faz uma afirmação como essa, para uma base de inscritos de mais de 5 milhões de pessoas, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso me defender. Você me coloca numa situação onde, se eu ficar quieto, eu valido o seu argumento. Então eu precisei sentar aqui, em um dia que eu tenho um monte de coisas para fazer, para poder explicar para você e para as pessoas que acompanham o meu trabalho que você está viajando nas ideias ou você está sendo muito mal intencionado. Me pintar como um vilão para 5 milhões de inscritos não é uma coisa certa a se fazer, cara. Não é digno de um especialista em comunicação. Entenda que, nesse momento da minha vida, eu não preciso de treta, cara. Honestamente. Eu tô no momento onde eu tenho um terceiro filho a caminho, eu tenho uma casa para construir até final do ano, eu tenho um monte de coisas acontecendo nesse momento. A última coisa que eu preciso é ficar sentado aqui fazendo videozinho de resposta para quem fica criando treta para ganhar relevância. Então, se você me permite um conselho, Vitor, vai fazer seus vídeos, cara. Vai ganhar teu dinheiro, vai vender seus cursos, fica à vontade, cara. Mas me deixa quietinho aqui. Eu não quero brigar com você, eu não quero brigar com ninguém, tá? Da minha parte, cara, está tudo bem. Eu desejo sorte na sua jornada. Eu não posso dizer que eu concordo com o que você faz. Eu respeito o seu direito de fazer aquilo que você quer fazer, mas eu não tenho condições de dizer que eu concordo com o seu trabalho. Mas isso não significa que precisamos ser inimigos declarados. Está tudo bem. Vá, voa, passarinho. Deixa eu aqui tranquilo, você faz suas coisas e segue a vida. Pode ser dessa forma? E para aqueles que estão assistindo além do Vitor, cara, eu peço enormes desculpas de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Sabe quando a gente está na sala de aula e a professora dá bronca na sala inteira por causa de 1 ou 2 alunos? Essa é a sensação que eu tenho aqui agora. Gente, desculpa. Internet tem dessas coisas, as pessoas acabam querendo encontrar polêmica em cima das coisas e querem ganhar views em cima disso e hora ou outra a gente não pode ficar quieto. Tá? Então, peço desculpas a você que gosta do meu conteúdo, que respeita o que eu falo, para que a gente possa seguir em frente, né? E, honestamente, acabou-se o papo por aqui. Vitor, desejo sorte, boa jornada para você e sigamos. Chega. Enfim, vou lá bater martelo que eu ganho mais.